E começa agora o quadro Capital Infra de hoje. E nesta segunda-feira a gente conversa sobre o futuro da Ferrovia Centro-Atlântica. A concessão FCA termina no próximo dia 31, mas a renovação por mais 30 anos ainda está em análise no TCU. Para evitar a interrupção do serviço, a ANTT aprovou uma prorrogação excepcional por até 24 meses. E para entender o que acontece quando uma concessão chega ao fim sem uma definição sobre o futuro, nós vamos conversar com Augusto Dalpozo, advogado especialista em infraestrutura e notável do nosso canal. Augusto Dalpozo, meu amigo, que alegria tê-lo aqui conosco. Tudo bem contigo? Tudo bem, Klein, tudo bem, você, graças a Deus, tudo em ordem. Pena não estar aí presencialmente contigo, mas estou aqui em Washington em algumas reuniões para falar com investidores que têm aí interesse de investir no Brasil na área de infraestrutura, mas daqui a pouco estamos juntos por aí. E aí você traz essas informações para a gente, hein, Dalpozo? Aqui em primeira mão no pré-market, tá bom? Mas vamos conversar, né, Mari, sobre essa questão dessa concessão, né, do FCA de 30 anos. O contrato termina, então, no dia 31, mas a renovação não foi concluída. Explica para a gente, do ponto de vista jurídico e regulatório, o que aconteceria com a ferrovia no dia seguinte se não existisse ou se não existir a prorrogação excepcional desse contrato. Olha, Clay, uma coisa que a gente tem martelado bastante aqui no nosso Capital Infra é exatamente a questão da continuidade do serviço, né? Mais do que qualquer outra coisa, mais do que o encerramento de um contrato de concessão, é fundamental garantir a continuidade do serviço público. E isso se dá através de uma circunstância de uma transição organizada, vamos dizer assim. A segurança jurídica, ela reclama não só a continuidade, né, dos investimentos, mas efetivamente algo que não pode parar. Nós estamos falando de um serviço público essencial, nós estamos falando de uma malha ferroviária que é fundamental para o transporte de cargas do Brasil, tanto para o agronegócio, quanto para fertilizantes, quanto também para minerais, né, que é um problema, né, uma questão super relevante em termos de desenvolvimento nacional e econômico. Então, é necessário que se faça um planejamento estratégico exatamente para que esse serviço público não possa dar continuidade. E é isso que a ANTT está tentando garantir com essa transição. Eles fizeram agora um termo aditivo de 2 anos, né? Esse termo aditivo é exatamente para tentar terminar os estudos necessários para se fazer a nova licitação. E durante esse período, né, se espera que, com a profundidade dos estudos, se possa estruturar um modelo ainda mais efetivo, né, já que o problema das ferrovias no Brasil é algo realmente fundamental. Para você ter uma ideia, Klein, a gente tem mais ou menos 30 mil quilômetros de ferrovia no Brasil hoje, o que é muito pouco para o tamanho do país. E desses 30 mil quilômetros, 1/3 está subutilizado. Então, é fundamental que a gente possa implementar esse modal e transformar esse modal em algo realmente pujante, tendo em vista, inclusive, as exportações que o Brasil tem feito, né, em todos esses segmentos. Esse momento, né, de você promover esse aditivo é exatamente o momento exato para você aprofundar esses estudos do ponto de vista econômico, financeiro, entender qual é a melhor forma de estruturar essa malha ferroviária, já que ela é gigantesca, né? Ela é muito grande, se vai fazer lote, se não vai, estudos de demanda, estudos de viabilidade econômico-financeira, para que aí sim, né, a partir de uma decisão administrativa adequada, você possa entender por uma nova licitação, um período que ela vai ter, e com isso você promover o desenvolvimento econômico e social. Agora, Augusto, a minha sensação é que é isso, a gente tem essa necessidade, claro, desse planejamento estratégico, isso é fundamental, esse olhar mais amplo que você está trazendo, mas, no fim das contas, a gente sempre parece que tem que colocar alguma coisa meio provisória no meio do caminho, que é essa prorrogação por 2 anos. Então, tem que fazer essa coisa que é super importante, mas não dá tempo, vamos no provisório. Isso atrapalha? Essa sensação ela é condizente com algo que é de fato comum no setor? Como é que você vê esse trabalhar no provisório? Olha, Mari, a previsibilidade ela é sempre importante, né? O planejamento, a gente tem batido aqui, né, Mari, a importância dele para você poder tomar decisões que realmente atendam aí os anseios do interesse público. A verdade é que o Brasil, né, ele tem uma malha ferroviária gigante. As decisões elas não são tão simples, porque elas também envolvem interconexões com outros modais, né? A gente espera que a ANTT, a partir de uma estruturação mais efetiva, é melhor que você
ganhe um tempo e faça um trabalho bem feito do que você faça às pressas, né? Por mais que o interesse público seja relevante e deva ser protegido a todo custo, sopesando a necessidade de fazer uma nova licitação e sopesando a necessidade de fazer um estudo com mais profundidade, porque muitas vezes, por mais que você possa planejar, ainda existe a necessidade de mais tempo de planejamento. É fundamental que esse tempo seja, né, ganho de alguma maneira. A lei de relicitação, Mari, ela permite, no artigo 32, esse tipo de prorrogação exatamente para a proteção do interesse público. É claro que cada vez mais a gente espera dos agentes reguladores, de todos, uma maturidade maior para que a gente faça isso com mais tempo e, obviamente, com planejamento ainda mais adequado. Mas é preferível que você faça 2 anos de aditivo e, com isso, você faça um aprofundamento maior da estrutura do novo edital, até porque nós estamos falando de algo gigantesco e de uma importância enorme em termos de desenvolvimento nacional, do que, eventualmente, ainda não estando maduro o projeto, você leve à licitação e mostra um sinal ainda pior para o mercado de que, poxa, você está levando uma licitação que ainda está mais provisória do que aquela que se pretendia inicialmente. Por isso mesmo a lei, né, de uma forma mais positiva, né, autorizou essas prorrogações por períodos que são menores, óbvio, não pode ser um período longo, mas me parece que 2 anos para você terminar os estudos que já estavam sendo examinados, tendo em vista até a capacidade técnica que a gente tem lá do pessoal da NTT, dos estruturadores, me parece que é um momento razoável para promover isso. Claro, quanto mais a gente conseguir antecipar, se a gente tivesse uma licitação na rua já há 2 anos, onde você já tivesse uma nova empresa entrando nesse momento para não haver a necessidade de uma prorrogação, é ainda melhor. Mas, do ponto de vista da profundidade do projeto e do sinal que você leva para o mercado, até porque você vai ter que ter investidores de peso aqui, né? São investidores que, no final das contas, provavelmente também, muitas vezes, do capital estrangeiro para fazer cooperação com as empresas nacionais, e a necessidade, na verdade, de você ter uma análise, Mari, do que a gente tem falando, do resultado, né, do que está acontecendo. Será que esse contrato de concessão, depois de 30 anos, ele trouxe os resultados que a gente esperava, né, que a coletividade esperava? E mais do que isso, né, a partir do novo contrato, feito aí a partir desse aditivo, como que se espera que esses resultados sejam alcançados? Eu acho que esse é um ponto fundamental que tem se falado pouco, que é saber se realmente tudo aquilo que foi prometido no contrato original foi entregue para a sociedade. E a partir dali, né, num novo modelo, se eventualmente não foi entregue, e a gente precisa ter isso para medir, o que é preciso fazer para você melhorar e conseguir fazer com que esses resultados sejam realmente efetivos. Porque nós estamos falando de transporte de cargas e o Brasil, né, um exportador contumaz, né, de minérios, de fertilizante, de produtos, né, do agronegócio, como que você, de alguma forma, possa atender melhor, né, a esses anseios desenvolvimentistas que o Brasil tem e como o contrato de concessão ajuda nessa estratégia global e desenvolvimentista e que precisa cada vez mais ser aperfeiçoada no Brasil. Augusto Dalpozo, vamos colocar o Augusto aqui no nosso telão, para a gente se despedir dele? Augusto Dalpozo aqui. Augusto Dalpozo, meu amigo, eu queria muito agradecer a sua participação no Pré-Market. É sempre bom ter aqui no quadro Capital Infra, você falando de infraestrutura, trazendo informações e, claro, trazendo dados importantes, né, mostrando para o investidor, aqui para o nosso telespectador, o que acontece em torno da infraestrutura e hoje em relação às ferrovias, né? Que é um tema bastante sensível também. Os avanços e os desafios que temos ainda para frente, né? A gente consegue mergulhar mesmo e tirar mais conclusões para amadurecer publicamente realmente esse papel, porque a infraestrutura vai continuar sendo um tremendo desafio. É importante que a sociedade, quem está fazendo o negócio, saiba disso. É isso aí. Um grande abraço para você. Te espero aqui com as novidades aí de Washington, hein? Um abração. Um abraço, Cláudio, um abraço, Mari. Nós estamos fazendo várias rodadas de investimento aqui. Há hoje um sinal para o mercado, claro, nós estamos no ano político, mas estamos fazendo várias rodadas de pipelines de projetos de infraestrutura na área de aeroportos, portos, também na área de ferrovia.
Então eu espero trazer mais novidades aí na semana que vem, onde a gente vai estar presencialmente juntos, tá? Legal, combinado. Um grande abraço para você, meu amigo. Uma ótima semana. Um abraço, querido. Tchau, tchau. Tchau, tchau.